Tem gente seguindo para frente sem consertar o que ficou para trás, deixando um monte de buraco na estrada. Olha, se você deixar buraco na estrada, vai ter que chamar o Dória para pavimentar de novo, tá bom? E olha que ele tá frito para pavimentar o que está aí. Ele vai terminar o governo e não termina. Deixaram o buraco para todo lado. Tem crente com a vida dele igual as avenidas de São Paulo, buraco. Pavimenta essa estrada da tua vida, pelo amor de Deus, e siga em frente, porque Jesus é com você. Pastor Adilson, por favor. Está conosco o pastor Adilson Rossi, cantor, vou começar lá, cantor do tempo do bolachão. Minha mãe, Jesus levou ela, vai fazer 3 meses, já fez 3 meses, 2 meses, vai caminhando para 3 meses. Eu achei um bolachão do pastor Adilson Rossi nos LP da minha mãe. Deve estar quase furado, mas está lá. Adilson Rossi, Oséias de Paula, cantor, pastor, deputado estadual do nosso lindo estado de São Paulo. Os irmãos se sentem felizes e honrados de ter pastor Adilson Rossi conosco nesta noite, nesta manhã, palestrando para nós. Diga amém. Amém. Eu acho que ele vai dar uma palhinha agora no começo, até para... E depois prega para nós. Levante a mão para o céu e diga assim: continua falando, Senhor, que os teus servos ouvem. Aplauda o Senhor. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tenho a bondade de tomar os seus lugares, por gentileza. Eu quero primeiramente dizer da minha alegria e do privilégio em poder participar de mais um evento da ADEJA. Deus tem me dado, nesses últimos meses, a oportunidade de estar com vocês algumas vezes. E eu louvo a Deus por estas importantes oportunidades que Ele tem dado à minha vida, tem servido de bênçãos para a minha vida. Louvar a Deus pela vida do pastor Antônio Lisboa. Pastor Toninho, muito obrigado pela sua amizade, muito obrigado pelo seu voto de confiança, muito obrigado pela liberdade que o Senhor me dá de poder, por algumas vezes, ocupar esta tribuna santa para entregar a esse povo uma palavra da parte do Senhor. Estar com vocês hoje é uma bênção para a minha vida. Já ouvimos uma porção extraordinária da palavra de Deus, que eu não tenho dúvidas que foi sido um presente, ou tem sido um presente de Deus para todos nós nesta manhã. Mas nós temos alguns minutos mais para ficarmos neste lugar, ainda na parte da manhã, e creio que Deus tem ainda coisas boas para repartir conosco. Sim ou não? Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado e diga: Jesus continua aqui. E se Ele continua aqui, coisas boas vão acontecer. Eu quero louvar a Deus com vocês hoje. Cantar de manhã não é muito fácil. Eu já viajei hoje para poder chegar aqui, e de manhã a garganta sempre está um pouquinho fechada, né? Então eu convido vocês. Isso só não acontece com o pastor Claudinho, comigo acontece sempre. A garganta fecha de manhã, eu não consigo cantar. Mas eu quero convidá-los para louvarmos a Deus juntos. É um hino que nós conhecemos bem. Solte a sua voz e louve a Deus comigo. Se você puder, ou se você quiser, porque poder você pode. É assim, ó. De tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma
especial, foi a mais certa que escolhi. Você pode cantar? A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Quantos podem adorar a Deus por esta sábia decisão? Glória a Deus. O passado foi dissolvido, ficou para trás pelo sacrifício de Cristo. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Glória a Deus. Vamos tomar as nossas Bíblias. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu quero ler 3 versos apenas, mas vou pedir que você continue com a sua Bíblia aberta neste mesmo capítulo, porque nós vamos usar outros versos desse texto. Mas vou tomar apenas 3 versos para poder nortear aquilo que quero repartir com os irmãos nesta manhã. Verso 48, 49 e 50 do primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Quantos acharam? Digam amém. Verso 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Somente esses 3 versos. Queridos, desde ontem, no final do dia, quando eu me preparava uma vez mais para esta manhã, estes versos ficaram muito gravados na minha mente e desceram ao meu coração, e eu creio ser esta a vontade de Deus para cada um de nós, especificamente neste momento.
O assunto que eu gostaria de repartir com vocês, estamos numa escola bíblica, e escola bíblica é aprendizado, a gente aprende ou relembra alguma coisa que já aprendeu. O assunto que eu gostaria de repartir com vocês é um assunto que por algum tempo ficou um pouco no esquecimento dentro de nossas igrejas. Eu estou falando num tempo passado. E talvez isso não tenha acontecido por falta de cuidado daqueles que ministram a palavra, daqueles que nos ensinam, mas eu creio que por excesso de cuidado, porque tinham medo de que o que vou falar esta manhã pudesse comprometer a nossa caminhada de fé, a nossa carreira de fé. E aí muitos daqueles que nos ensinaram, por quem ainda nutrimos respeito, alguns que já foram e deixaram-nos preciosíssimas lições, que hoje servem para nos ajudar na nossa caminhada, eles talvez não tocaram no assunto que eu vou tocar hoje, que eu vou citar hoje, por uma questão de prudência, para que não tivéssemos uma ideia distorcida do assunto e isto viesse trazer algum prejuízo para a nossa caminhada de fé. Talvez alguém esteja pensando: o que é que o senhor vai falar hoje, pastor Adilson? Qual será o assunto que o senhor vai abordar, uma vez que o senhor disse que o assunto foi omitido por algum tempo? Vocês vão entender o que eu quero repartir com cada um dos irmãos e das irmãs e dos líderes que aqui estão. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre ter sucesso na vida. Ter sucesso não é se tornar uma pessoa muito rica, não é se tornar uma pessoa poderosa, mas ter sucesso é alcançar objetivos. Alguém que se propõe em ser um bom pai de família, ele luta para conseguir ser um bom pai. E se ele conseguir ser um bom pai, ele alcançou o seu objetivo, portanto é uma pessoa de sucesso. Alguém que se propõe em ser um bom profissional, ele se esforça para alcançar a excelência na sua profissão, e quando ele alcança, ele se torna uma pessoa de sucesso, profissionalmente falando. Uma boa esposa, uma boa mãe, um bom chefe de família, um bom filho, um bom crente. Sempre que nós temos um objetivo e nos esforçamos para alcançá-lo, quando o alcançamos, nos sentimos realizados, nos sentimos felizes. E as pessoas olham para nós e dizem: aquele irmão, aquela irmã, aquele senhor, aquela senhora é uma pessoa de sucesso. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isto, à luz do texto que lemos, ou dos versos que lemos, e do texto aonde está inserido estes versos. Se Deus me der graça, e eu creio que Ele dará, eu gostaria de apresentar a vocês 4 segredos para que a nossa vida seja verdadeiramente um sucesso. Mas antes que eu tenha liberdade para falar, eu gostaria de saber quantos que aqui estão que gostariam de ter uma vida plena de realizações e de total sucesso. Levante a mão e diga: eu quero. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você pode ter uma vida de sucesso. Este texto mostra esses 4 segredos. O primeiro deles, para que a nossa vida seja
uma vida plena, alcançando todos os objetivos e os alvos que nós traçamos para nós mesmos. O primeiro segredo constitui-se numa palavrinha, uma palavra pequena, chamada coragem. E eu diria que o primeiro segredo para ter uma vida de sucesso é ter coragem para enfrentar desafios. Há um ditado que diz que a vida não tem sentido quando não corremos riscos. É uma realidade que a pessoa que não arrisca jamais conquista. Se nós não aceitamos os desafios, e se nós não corremos o risco de abraçá-los, e caminharmos em busca daquilo que nós nos propomos alcançar, a nossa vida não terá sentido. O texto aqui fala de Davi, vocês se lembram? Vamos colocá-lo dentro do contexto. O pai de Davi pede que ele vá ao campo de batalha, levar alimento para os seus irmãos que estão numa guerra. Mas quando Davi chega lá no campo de batalha, talvez nutrindo o desejo, a curiosidade de ver uma guerra, de ver dois exércitos se enfrentando, quando Davi chega, o quadro era completamente diferente. Não havia nenhuma batalha, não havia nenhuma guerra, haviam dois exércitos, cada um acuado, amoitado no seu lado, e não havia confronto nenhum, pelo menos naquele momento. E Davi procura saber por que os exércitos que deveriam estar se confrontando, deveriam estar em guerra, em luta, estavam literalmente acuados. E alguém conta para Davi que o problema residia entre os filisteus, que haviam trazido no seu quadro de soldados um gigante de aproximadamente 2,99 metros de altura, quase 3 metros, e que este gigante era usado pelo exército dos filisteus como uma proposta ao exército de Israel, porque eles diziam o seguinte: mande que um dos seus soldados venha enfrentar o nosso soldado. Se o soldado de vocês vencer o nosso soldado, nós nos renderemos a vocês. Agora, se o nosso soldado vencer o soldado de vocês, vocês terão que se render a nós. E quem é que vai querer lutar, Davi, com um homem de quase 3 metros de altura? Davi fica indignado com aquilo. Vocês se lembram que quando Davi toma conhecimento desta afronta dos filisteus, usando um gigante para intimidar o exército de Israel, Davi diz o seguinte: quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus? Quem é esse homem para gerar tamanha afronta ao exército de Deus? Vocês se lembram que quando Davi vai a Saul, e eu vou citar isso daqui a pouquinho, que ele se apresenta a Saul, ele diz ao rei o seguinte: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse incircunciso, porque o teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Agora escute, quando Davi diz isto a Saul, quando Davi chama a atenção dos seus próprios irmãos, pelo fato deles estarem amoitados, não tendo determinação para enfrentar o gigante filisteu, será que Davi, por um instantezinho,
também não sentiu medo da afronta do filisteu? Dizem os estudiosos do comportamento humano que existem 3 tipos de medo distintos. Existe um tipo de medo chamado medo sadio. Esse medo é aquele que nos orienta diante de um perigo e que serve para a preservação da nossa vida. Como se manifesta o medo sadio? Você está aqui, termina o culto agora de manhã ou à noite, você vai voltar para casa e você precisa atravessar esta avenida aí, que é uma avenida de bastante movimento. Quando você sai deste lugar onde estamos reunidos e você vai atravessar a avenida, você tira o pé da calçada e coloca o pé no asfalto. Imediatamente você vê uma luz que está vindo ou do lado direito ou do lado esquerdo, e você percebe que é um carro que está vindo numa velocidade talvez compatível com a da avenida, que deve ser aí os seus 50 km por hora. Quando você percebe a chegada daquele carro, o que é que você faz? Imediatamente você volta para a calçada, espera que o carro passe, e assim que o carro passa, então você atravessa a avenida. Isto é medo sadio, é o medo que serve de preservação da nossa existência, da nossa vida. Mas existe um segundo tipo de medo, chamado medo exagerado. Se o medo sadio serve para a preservação da nossa vida, e quando nós somos abordados por ele, nós recuamos diante de um perigo que está à nossa frente, o medo exagerado age de maneira completamente diferente. Você vai atravessar a mesma avenida, você tira o pé da calçada, coloca o pé no asfalto, e quando você coloca o pé no asfalto para atravessar a avenida, você percebe que um carro está vindo, e ao invés de você voltar para a calçada, você fica paralisado no lugar onde você está. Você não tem nenhum tipo de reação. E se naquele exato momento não existir uma pessoa para te puxar pelo braço, para te trazer de volta à calçada, você corre o risco de um atropelamento e pode perder a sua vida. O medo sadio preserva a nossa vida. O medo exagerado coloca em risco a nossa vida. Mas existe um terceiro tipo de medo, chamado de medo mórbido. Este é o pior de todos. Porque se o medo sadio nos faz voltar a um lugar de segurança, se o medo exagerado nos paralisa no lugar onde nós estamos e nós perdemos a segurança, o medo mórbido não nos permite nem sequer sair de casa. É como se alguém dissesse: eu não vou ao Itaquera hoje, porque se eu sair na rua, eu serei atropelado por um carro e vou morrer. Então eu não vou sair de casa, eu não vou à escola bíblica, eu não vou ao culto à noite, porque a hora que eu colocar o pé na rua, eu serei alcançado, atingido por um carro e vou perder a minha vida. Ora, o medo mórbido precisa ser literalmente aniquilado da nossa vida. O medo exagerado precisa ser constantemente controlado, mas o medo sadio deve continuar existindo para a preservação da nossa vida. Ora, por que eu estou dizendo isso? Imaginem vocês que quando Davi se coloca à disposição para pelejar contra o filisteu, ninguém consegue me convencer que por um instantezinho, por menor que tenha sido, Davi não sentiu uma fagulhazinha de medo lá dentro do seu coração.
porque ele sabia que o gigante era um guerreiro habilidoso. Ele sabia que ele pessoalmente não tinha habilidade em guerras, porque era um pastor de ovelhas, mas nem por isso ele deixou de se colocar à disposição para enfrentar o gigante Golias. Sabe por quê? Porque coragem não significa ausência de medo, mas coragem significa determinação para enfrentar o medo. Nós podemos até temer alguma coisa, e é bom que tenhamos esse reflexo para a preservação da nossa vida, mas o medo não pode nos paralisar. No momento em que ele tenta nos dominar, nós precisamos de determinação para enfrentá-lo, a fim de que a nossa caminhada não seja interrompida. Na vida de fé, na caminhada de fé que todos nós temos a trilhar, nós vamos enfrentar perigos, e perigos aos montes. Às vezes eles não vêm sozinhos, eles vêm em cadeia, eles vêm acompanhados. Os problemas às vezes não vêm sozinhos, eles vêm acompanhados, e nós não podemos enterrar o nosso objetivo diante desses desafios, diante dos problemas, diante das dificuldades, diante dos perigos, mas nós precisamos nos levantar, determinados a vencer, porque nós temos uma promessa de vitória que vem do Senhor. Quando nós nos rendemos ao medo, nós não conquistamos absolutamente nada. Pastor Toninho, durante a sua caminhada como pastor desta igreja, eu tenho certeza que por algumas vezes, nós já até conversamos isso nas conversas informais que nós tivemos, que a mim tem feito muito bem, e eu gostaria que elas se repetissem às vezes, porque me abençoa muito. Tenho certeza que o senhor enfrentou desafios que as pessoas diziam que o senhor não teria condições de vencê-los. Se o senhor tivesse rendido diante deles, talvez nós não estaríamos aqui nesta manhã. Se os desafios que o senhor enfrentou tivesse falado mais alto do que a sua determinação, nós não estaríamos aqui nesta manhã. Mas eu glorifico a Deus, porque eles não foram suficientes para abater o seu ânimo, mas os desafios serviram para animá-lo ainda mais, a fim de que o senhor pudesse provar para esta igreja e para si mesmo que há um Deus que peleja as suas guerras, as suas pelejas, e certamente este Deus é a razão da sua coragem. O grande apóstolo Paulo, quando falava a Timóteo, ele disse: Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Deus nos deu um espírito de coragem. Me permita ser franco hoje, me amparando nas palavras do grande apóstolo Paulo: Deus não tem compromisso com medrosos, Deus não tem compromisso com covardes, Deus tem compromisso com pessoas determinadas. Deus tem compromisso com aqueles que não se rendem diante dos desafios, mas se levantam diante dele na força do Senhor para vencê-los, a fim de que a glória seja do Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro segredo para uma vida vitoriosa é ter coragem para enfrentar desafios. Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado e pergunta: você tem coragem? Olha para ela de novo e diz: de verdade? Vou fazer um convite para você então. Sexta-feira que vem, depois da meia-noite, não é para ir um culto de vigília, é para fazer um passeio no cemitério. Ah, pastor, aí não, aí o senhor pegou pesado. Queridos, quando nós estamos determinados, nós estamos próximos de alcançar aquilo que nos propusemos alcançar. Há um segundo segredo aqui que eu quero repartir com vocês. O segundo segredo, além da coragem para enfrentar desafios,
trata da responsabilidade. Primeiro segredo, coragem. Coragem para quê? Para enfrentar desafios. Segundo segredo, responsabilidade. Em que sentido? Nós, se queremos alcançar o sucesso, nós não podemos transferir responsabilidades. Eu repito, se nós queremos alcançar o sucesso, nós não podemos transferir responsabilidades. Sabe o que eu quero dizer com isto? Faça o que compete a você fazer. Aquilo que é competência sua, faça. Não transfira as responsabilidades que são suas. Tem gente que não tem habilidade para fazer algumas coisas, determinados trabalhos, e eu até entendo isso. E essas pessoas que não têm certas habilidades para realizar certos trabalhos, elas sempre contam com a ajuda de alguém que tem habilidade. Mas existem pessoas que, por incrível que pareça, parecem não terem habilidade para absolutamente nada. Porque tudo que compete a elas realizar, elas vão transferir esta responsabilidade a uma outra pessoa e ficar orando para que pegue fogo no mar para comer peixe frito. Isso não vai dar certo, meu irmão. Não adianta você ficar orando. Ah, Senhor, eu queria comer um peixe assado, Senhor. Bota fogo na lagoa do lado de casa. Não vai pegar fogo na lagoa. Ah, Senhor, queria comer um peixe assado. Bota fogo no mar. Não vai pegar fogo no mar. Se você quer um bom peixe, frito ou assado, pegue a sua vara, pegue o seu anzol, pegue a sua rede. Vai lá para a beira do mar, vai lá para a beira da lagoa, lança a sua rede, joga a sua linha. Ah, mas pastor Adilson, eu sou um péssimo pescador. Eu também sou, pelo menos de peixes. Eu sou um péssimo pescador. Pedro era habilidoso na pesca, era pescador profissional, pescou a noite inteira e não apanhou absolutamente nada. Tanto que no outro dia de manhã, capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Lucas, está lá lavando as redes. E eu começo a pensar que Pedro estava lavando as redes, pensando como ia fazer para cumprir os seus compromissos do dia, porque esta era a vida de um pescador. Eu sou neto de pescador, pastor Toninho. Meu avô paterno criou 12 filhos com dinheiro de pesca. Era só o que o meu avô sabia fazer. Pescava a noite toda. No outro dia de manhã ia ao mercado municipal da cidade para vender os peixes que havia pescado e com aquele dinheirinho sustentar a família. Eu acredito que Pedro está pensando, como é que eu vou fazer para cumprir os meus compromissos de hoje, que eu não apanhei absolutamente nada. Talvez Pedro estava pensando como é que ele ia se justificar diante da sua esposa. Como é que eu vou chegar lá e convencer a minha esposa que eu passei a noite inteira pescando e não pesquei nada? História de pescador já não merece muito crédito, né? Como é que eu vou convencer a minha esposa? Mas diante desses dilemas todos, aparece Jesus Cristo. E quando Jesus aparece, os problemas começam a haver solução. Quando Jesus aparece, as perguntas começam a ter resposta. E quando Jesus chega lá e usa o barquinho de Pedro, não para pescar, mas para usá-lo apenas como uma plataforma onde ele se levantaria e ministraria ao povo que estava na praia esperando peixe. Quando Jesus termina o seu sermão, ele olha para Pedro e diz: faze-te ao mar alto e lança as tuas redes. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, tendo pescado a noite toda, nada apanhamos, mas segundo as tuas palavras, eu lançarei a rede. E vocês sabem bem como foi o resultado daquela experiência de Pedro. Ele lança a rede, quer trazer a rede de volta, não consegue trazê-la,
porque havia tantos peixes que a sua força era pequena para arrastá-la. Pedro precisou pedir ajuda de um segundo barco, e quando chega na praia com a rede cheia de peixes, Pedro se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou pecador. Como quem queria dizer: o Senhor é santo demais, a sua santidade é extraordinária, sobrenatural, é acima da média, e eu sou pecador. Se eu viver perto de ti, eu não vou resistir. Jesus disse: não irei embora, e quando eu for embora, vou te levar comigo. Agora, com uma condição: a partir de hoje, não serás mais pescador de peixes, mas sim pescador de homens, pescador de almas. Pedro, a partir dali, se torna um pescador de almas. Vocês se lembram que quando Jesus morre, e Jesus havia já ressuscitado, aparecido àquelas mulheres, mas nesse intervalo aí, o que faz Pedro? Pedro quer voltar à vida velha. Pedro resolve pescar outra vez, e vai lá para o mar de novo, e não vai sozinho, alguns o acompanham, mas pesca novamente a noite inteira, e não apanha absolutamente nada. No outro dia de manhã, alguém está passeando pela praia e pergunta: ei, tendes aí alguma coisa para comer? E eles dizem: não pescamos nada, a pescaria esta noite foi muito ruim. E aquele que está na praia diz: lance a rede para o lado direito do barco. E quando eles lançam a rede, que vão trazê-la de volta, olha a rede cheia outra vez. E aí Pedro reconhece que era Jesus Cristo que estava na praia, e Pedro se joga na água. Não estava trajado decentemente para se apresentar a Jesus, mas quando ele chega, quando eles vêm para a praia, o texto diz que Jesus já tinha peixe e pão sobre as brasas. E quando eles chegam, Jesus disse: vinde jantai, a comida já está pronta, a mesa já está pronta, eu não preciso desses peixes de vocês, eu tenho a provisão que vocês precisam. É diferente do que vocês estão imaginando. Mas às vezes, queridos, nós queremos transferir a responsabilidade que é nossa. Vocês se lembram Paulo diante daquele conflito gerado na igreja em Corinto? Quando os irmãos em Corinto começaram alguns a ter amor a Paulo, outros a amar Apolo. Uns eram discípulos de Paulo, outros eram discípulos de Apolo. E aí Paulo toma a questão e disse: olha, uns estão dizendo que são de Paulo, outros andam dizendo que são de Apolo. Eu pergunto para vocês: quem é Paulo e Apolo, senão ministros de Deus, pelos quais crestes? Ministro aí no original grego é servo. Quem é Paulo ou Apolo, senão servos de Deus, através dos quais crestes? Paulo queria dizer: não é Paulo maior que Apolo, e nem Apolo maior do que Paulo. Nós temos as nossas competências no reino de Deus. E aí Paulo diz o seguinte: o nosso trabalho, ele se completa. Eu plantei e Apolo regou. Semente plantada sem ser regada não germina. Então eu fiz a minha parte, eu coloquei a semente na terra, eu cavei a terra, eu sepultei a semente na terra, e fui um pouco mais adiante sepultar uma outra semente. Mas quando eu deixei aquela semente sepultada, Apolo veio e jogou água sobre a semente, água sobre a terra, para que a semente pudesse germinar. O que Paulo estava querendo dizer? O que competia a mim fazer, eu fiz. A minha competência era plantar a semente. A competência de Apolo era jogar água na terra, era regar a semente. Agora, nada disso teria um resultado positivo se Deus não confirmasse a obra das nossas mãos. Tanto é que Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento.
Tanto que se você pegar no original grego, essa é uma conjugação do grego, conjugação verbal do grego, chamado aoristo, que é uma ideia que se tem de algo que vai crescendo, algo contínuo, não é nada estático, porque plantou, acabou, regou, mas o crescimento precisava ser contínuo. Era como se Paulo dissesse: enquanto eu plantava, enquanto Apolo regava, Deus estava fazendo crescer a semente, Deus estava fazendo germinar a semente. Paulo fez a sua parte, Apolo fez a parte dele, e Deus confirmou o trabalho que eles realizaram. Amém ou não, meu irmão? Existem pessoas que querem receber os benefícios da vida cristã, mas não querem ter nenhuma responsabilidade no exercício da vida cristã. Vocês se lembram da ressurreição de Lázaro? Lázaro estava há 4 dias na sepultura, e Jesus chega lá, há um questionamento entre Jesus e Marta, né? Marta questiona com Jesus, diz: Senhor, se o Senhor tivesse chegado aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: Marta, seu irmão vai ressuscitar. Marta disse: eu sei, na ressurreição do último dia. Marta estava tendo uma visão um pouco distorcida do que Jesus era capaz de fazer, e eu lamento que existam hoje pessoas com essa visão distorcida, porque alguns creem muito no Jesus de ontem, aquele Jesus que fez, aquele Jesus que realizava, aquele Jesus que operou. Outros creem no Jesus de amanhã. Jesus vai fazer. Eu creio que Ele vai fazer. Olha, eu vim aqui para a escola bíblica na Adeja, estou esperando receber uma grande bênção de Deus para a minha vida, mas se isso não acontecer esse ano, não tem problema, pastor Toninho disse que vai ter todo ano agora, ano que vem eu estarei aqui. Era isso que Marta queria dizer. Se o Senhor tivesse chegado, Ele não teria morrido. Jesus disse: não, mas Ele vai ressuscitar. Eu sei, na ressurreição final. Como quem queria dizer: o Senhor não está dizendo nenhuma novidade para mim. Jesus disse: alto aí, Marta, seu irmão vai ressuscitar é agora, porque eu sou a ressurreição e a vida. A solução chegou agora, a solução chegou nesse instante. E o que é que Jesus faz diante da sepultura? Ele olha para Marta e diz: Marta, tirem a pedra. Marta questiona uma vez mais: Senhor, está cheirando mal, Senhor, tem 4 dias, como é que o Senhor vai abrir a sepultura? Jesus diz: Marta, já não tinha dito que se creres verás a glória de Deus? Abra a sepultura é aberta. Jesus faz uma oração, não sei se vocês já pararam para prestar atenção na oração de Jesus. É uma oração que parece-nos que não foi concluída. Jesus chega diante da sepultura e diz: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Como dizendo: não será diferente esta vez. Mas para que este povo creia que tu és Deus, e eu sou teu filho a quem enviaste. Jesus para a oração aí, olha para a sepultura e diz: Lázaro, vem para fora. E o que acontece? Lázaro sai. Não seria bonito se Jesus dissesse: Lázaro, vem para fora, e saísse um Lázaro saltando, dando glória a Deus, pulando de alegria? Não, sai um Lázaro todo enfaixado, meu irmão. Eu acredito que até que demorou um pouquinho, até que Lázaro chegasse na entrada que já não era mais entrada, para ele já era a saída da sepultura, com dificuldade para andar, né? Todo amarrado, todo enrolado, e alguém está esperando, e lá sai Lázaro, parecendo uma múmia. Jesus olha para as irmãs e diz: desatai-o e deixai-o ir. Agora eu pergunto uma coisa: será que um Jesus que ressuscita um morto de 4 dias não tem capacidade de ressuscitá-lo sem que ele estivesse preso às faixas que o enrolaram no momento do seu sepultamento? Será que o Jesus que ressuscita um morto de 4 dias, aquele mesmo que disse: olha, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai olhar para aquele monte e dizer: monte, precipita-te no meio do mar. Será que Jesus não tinha poder, só com um toquezinho da mão assim, fazer com que a pedra que estava na porta do sepulcro fosse removida? Já pensou que coisa extraordinária? Uma multidão na frente do sepulcro, e Jesus só fazendo assim, e a pedra começa a andar.
Todos iam ficar perplexos. Não, Jesus pede que a família remova a pedra e que a família desate o ressuscitado. Sabe por quê? Porque o que é competência minha fazer, Jesus não vai fazer por mim. Remover pedras de sepultura é responsabilidade sua. Desatar o morto que agora vive outra vez, porque o Senhor o ressuscitou, é responsabilidade sua. Tirar a pedra da sepultura é responsabilidade minha. Desatar ressuscitado é responsabilidade minha. Agora, ressuscitá-lo, só Jesus é capaz de fazer. Só Jesus é capaz de fazer. Eu faço aquilo que compete a mim fazer. E o Senhor faz o que só Ele é capaz de fazer. É interessante que quando a gente lê o texto aqui de onde extraímos esses versos, mostra que quando o exército de Israel via o gigante filisteu, verso 24, porém todos os homens de Israel, vendo o gigante, fizeram o quê? Fugiram de diante dele. Davi disse: eu não vim aqui para fugir, eu vim aqui para me apresentar a fim de enfrentar esse incircunciso. O Senhor não conta com fugitivos. O Senhor conta com aqueles que se apresentam e dizem: eu estou aqui, Senhor, a minha vida é tua, usa da maneira que tu quiseres. Glória a Deus. Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado, me ajuda a pregar essa manhã. Diga: ei, você está cumprindo a sua responsabilidade? Você está fazendo aquilo que compete a você fazer? Ou você está terceirizando o trabalho que é competência sua? Na obra de Deus não existe terceirização. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, o que acontece com ele? Não é apto para o reino do Senhor. Se você colocou a mão no arado, olha para frente, o Senhor vai te dar graça e a obra será realizada. Mas há um terceiro segredo aqui, neste mesmo texto. Primeiro, Davi entende que o gigante estava lá afrontando o exército do Senhor, mas era um exército que não podia ser afrontado porque servia ao Deus vivo. E ele se enche de coragem para enfrentar aquele incircunciso. Toma para si a responsabilidade, que na verdade não era dele, era dos soldados que estavam lá. Mas quando vem que Davi chama para si a responsabilidade, e ainda questiona o fato do exército de Israel estar com medo de um incircunciso, levantam-se oposições a Davi. E aí está o terceiro segredo para ter uma vida vitoriosa, para ter uma vida de sucesso. Primeiro, coragem. Segundo, responsabilidade. Terceiro, equilíbrio. E o equilíbrio a que me refiro aqui é equilíbrio para lidar com oposições. Eu vou repetir: equilíbrio para lidar com oposições. Sempre que você se colocar à disposição de Deus para realizar alguma coisa na sua obra, alguém vai se levantar contra você. E neste texto do qual extraímos esses versos, há uma prova clara disso que eu estou dizendo. Se você voltar aí para o texto, você deve estar com a Bíblia aberta. Verso 28 do capítulo 17. O que diz aí? Quando Davi começa a falar e a mostrar a sua indignação com aquele incircunciso, quem é esse homem para afrontar o exército de Deus? Quem é essa pessoa para afrontar o exército de Deus? Aí se levanta um dos irmãos de Davi, chamado Eliabe. E o que Eliabe diz aqui no verso 28? E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens,
acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Eliabe se ira contra Davi e diz para ele o seguinte: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu bem conheço a sua presunção e a maldade do seu coração, que desceste aqui para ver a peleja. Eliabe disse: ei, o que você está fazendo aqui? Por que você não está cuidando daquela sua meia dúzia de ovelhas lá, pastorzinho de ovelhas? Eu bem sei que você veio aqui porque você é extremamente presunçoso. Quem é que te deu liberdade para vir aqui e presenciar ou assistir uma peleja? Se bem que não estava havendo peleja nenhuma, eles estavam amoitados por causa da afronta dos filisteus. É interessante que quando Eliabe repreende Davi, Davi não questiona. Davi apenas pergunta: o que é que eu fiz? Por que essa raiva toda? Por que essa ira toda? Mas continuou falando. Deixou Eliabe do lado e continuou falando: ei, não vai ter ninguém para enfrentar esse circunciso, não. E Davi fala tanto que foram reclamar com Saul. Disseram: Saul, tem um menino lá no acampamento que está tirando a paz de todo mundo. Só precisa lá resolver aquele problema. E Saul diz: chama o menino aqui, eu vou conversar com ele. E quando Davi chega, Saul disse: ei, peraí, esse eu conheço. Esse eu sei quem é. Esse é o meu músico preferido. Esse é que toca lá no palácio quando eu não estou bem, estou meio agitado. De vez em quando um espírito ruim me toma lá, e é esse menino que eu chamo, ele toca a sua harpa, e eu me sinto tão bem. Aí Davi fala com Saul, e Saul diz: Davi, você não pode enfrentar aquele gigante. Ele é guerreiro desde a sua mocidade. Ele é habilidoso em batalhas. Você não tem habilidade em lutas. Davi não perdeu o equilíbrio. Talvez se fosse eu, fosse você, diria: então tá bom, eu vou embora e vocês que resolvam o problema de vocês. Davi disse: não, deixa eu te contar uma história, Saul. E começa a contar a história das suas conquistas, quando venceu um leão, quando venceu um urso, e a história de Davi mexeu com o coração de Saul. E Saul disse: bom, se você tem todas essas conquistas com esses animais ferozes, por que não dar a você a oportunidade de enfrentar um gigante? E Saul até coloca à disposição de Davi as suas armas. Davi estava inteiramente equilibrado para enfrentar aquela peleja. Escute o que eu quero dizer a vocês: se há uma coisa que Satanás luta por fazer, é tirar o nosso equilíbrio, é nos fazer perder a razão. É o que o senhor disse aqui há poucos instantes, pastor Toninho. Depois de 15 dias de afronta, quem é que aguenta? Nós somos humanos. E às vezes, por um momento, depois de tanto ser afrontado, a gente, às vezes, comete o erro da perda do equilíbrio. E aí, se perdemos o equilíbrio, perdemos a razão. Obreiro desequilibrado perde a razão. Líder desequilibrado perde a razão. Líder que precisa agredir com palavras ou até fisicamente para mostrar a sua autoridade, é porque nunca teve. Mas quem tem autoridade de Deus não perde o equilíbrio. Pode sofrer afronta, pode o inferno todo se levantar para desestruturá-lo, podem lançar notícias falsas, pode dizer que ele deve o que não deve, mas ele está equilibrado, porque ele sabe em quem ele confia, e ele sabe que a pessoa em quem ele confia é poderoso para sustentá-lo até o final. Se você pode dar glória a Deus, glorifique ao Senhor.
Davi escreve o Salmo 41 e ele coloca ali uma situação interessante. Salmo 41, vou citar apenas alguns versos aqui. Salmo 41, verso 5. Davi dizia que ele era o tema da canção dos seus inimigos. Ele dizia: os meus inimigos falam mal de mim e perguntam: quando será que ele vai morrer e vai ser esquecido? Você acha, meu irmão, que você que está realizando um trabalho para Deus, e Deus confirmando o seu trabalho, você acha que todo mundo que toma conhecimento do seu trabalho lhe aplaude? Você acha que todo mundo está celebrando as suas vitórias? Tem gente que está indignado com a sua vitória. Tem gente que não pode ouvir falar na adeja, pastor Toninho. Está indignado, não pode ser, não está acontecendo isso. Diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Mas eu vou um pouquinho mais além. O pior cego é aquele que não quer ouvir. Porque já que não pode ver, pelo menos coloque os seus ouvidos à disposição. Mas tem gente que não quer ouvir. Aí Davi dizia: eu sou a canção dessa gente. Eles andam perguntando aí: quando é que ele vai morrer? Quando é que ele será esquecido? Verso 6, Davi diz assim: se algum deles vem me visitar, não fala com sinceridade e ainda junta más notícias a meu respeito para sair espalhando por aí. Todos os que me odeiam falam de mim, cochichando, e pensam que o pior vai me acontecer. Eles chegam a dizer: ele está muito mal e não vai se levantar mais. Disse Davi aqui no Salmo 41, até o meu melhor amigo, em quem eu tanto confiava, aquele que tomava refeições comigo, até ele se virou contra mim. Até aquele que comia na minha mesa, até aquele que pegava comida no fogão, até aquele com quem eu repartia o pouco que tinha, até este virou as costas para mim, até este se levantou contra mim. Davi chega a se preocupar com a canção que estavam compondo acerca dele. Deixa eu me dizer a vocês, tem gente que está cantando a sua derrota fora de tempo, fora de compasso e fora de tom, dizendo que você já não é mais, que você está aniquilado, que não há mais saída para você, que a morte lhe espreita. Eu venho aqui nesta manhã, na autoridade da palavra de Deus e do Deus da palavra, para dizer a você, sem medo de errar, que o caminho ainda não chegou no final. Deus ainda tem coisas para fazer através da sua vida. Pode adorar a Deus, pode adorar ao Senhor, pode adorar ao Senhor, pode adorar ao Senhor. Não importa o que dizem de você, importa o que Deus pensa a teu respeito. Tanto é que Davi, nos versos 10, 11 e 12 do Salmo, ele diz: ó Senhor meu Deus, tem misericórdia de mim e me dê saúde, para que eu dê aos meus inimigos o que merecem. Eles não me vencerão, e assim ficarei sabendo que tu, Senhor, me aprovas. Tu me ajudarás, porque faço o que é direito, pastor Alessandro. Eu não tenho culpa, por isto Deus me ajuda. Não foi o que o senhor pregou aqui alguns instantes atrás? O Senhor livrou Daniel porque não havia culpa. Davi diz: o Senhor me aprova e por isso o Senhor me ajudará, uma vez que eu faço o que é direito, e me deixarás ficar
para sempre na tua presença. Escute o que eu vou dizer: se você está agindo segundo a vontade de Deus, que falem os faladores aí pelas ruas, que cantem os desentoados aí pelos becos. Você tem a aprovação de Deus na sua vida, e se Deus aprova, o inferno não vai vencê-lo, o inimigo não vai triunfar. Pode soltar sua voz e dar glória a Deus, porque o Senhor lhe garantirá a vitória. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado e diga: irmão, não perde o equilíbrio não, meu irmão. Não perde o equilíbrio não, minha irmã. Continue equilibrado. Vá em frente. Descanse o seu coração. Tenha um olho cego para não ver determinadas coisas e um ouvido surdo para não ouvir determinadas coisas. Mas empreste o seu ouvido para a voz de Deus e coloque o seu olhar nele, que as coisas vão acontecer da melhor forma, segundo o querer do Senhor. Glória a Deus. Quem é você, Davi? Vai cuidar dessa meia dúzia de ovelhas aí. Mas Davi não se rende à afronta de Eliabe. Davi não se rende à oposição de Saul, que tenta convencê-lo a fim de que ele não enfrente o gigante. Davi disse: eu irei. E aí Saul dá as suas armas para Davi, que a gente conhece muito bem. Davi não consegue nem sequer sustentá-las. O capacete era pesado demais, a couraça era desajeitada, o escudo incomodava, a espada ele não sabia como manejá-la. Davi olha para Saul e diz: Saul, eu vou, mas eu agradeço as suas armas, eu não tenho habilidade com elas, eu vou enfrentar o gigante com as armas que Deus me deu. E o que faz o valente Davi? Passa lá no riacho, bota 5 pedrinhas no alforje, pega a sua funda, confere se está bem amarrada, e disse: vou para o campo de batalha. E quando chega no campo de batalha, avisam Golias que um soldado de Israel estava pronto para enfrentá-lo. Golias está lá esperando, lá no campo de batalha. Chega o menino, sem escudo, sem couraça, sem capacete, sem pajem de armas. Aliás, pajem para quê? Não tinha arma. Para que precisa de gente para carregar arma se eu não as tenho? Davi chega sozinho, dá uma olhadinha, nunca tinha estado num campo de batalha antes. Golias, quando vê aquilo, talvez pensou: isso é brincadeira. Eu peço um soldado, eles me mandam um menino. Mas trato é trato, melhor ainda. É mais fácil derrotar o menino do que um soldado. Agora a batalha está ganha. Agora nós já vencemos. Talvez até entre os filisteus houve uma comemoração antecipada. Isso é moleza. Vocês vão ver o que o nosso gigante vai fazer com esse menino aí. Mas Golias, para intimidar ainda mais Davi, diz: ei, menino, sou porventura eu algum cão para vires a mim com paus e pedras? Vem a mim, eu darei a tua carne às bestas e às feras do campo. E diz o texto que Golias o amaldiçoa pelos seus deuses. Quando Golias amaldiçoa Davi pelos seus deuses, Davi, que até aquela hora devia estar cheio de medo, Davi disse: agora o medo foi embora, ganhei a guerra, eu ganhei a peleja. Porque esse gigante aí cometeu 2 grandes erros. Primeiro, amaldiçoou alguém sobre quem não cabe maldição.
Sobre os escolhidos do Senhor não cabe maldição. Sobre a sua vida não cabe maldição. Sobre a sua família não cabe maldição. Sobre as suas finanças não cabe maldição. Sobre a sua saúde não cabe maldição. Você está debaixo do sangue de Jesus Cristo e triunfará por isso. Amaldiçoou quem não cabe maldição. Esse gigante não entende de nada. Segundo, usou o poder dos seus deuses no plural. Davi pensou, se ele teve que usar mais do que um, é porque os deuses dele são fracos demais. Porque se fosse forte, não precisava mais do que um. Para vencer um molequinho desse aqui, precisa de deuses. Se fosse Deus forte, um só era suficiente. E aí Davi se enche de autoridade e levanta a sua voz e diz: ei, Golias, tu vens a mim com espada, com capacete, com couraça, com lança, com experiência de guerra, com arrogância, com maldição, com prepotência, contando a vitória antes da hora, achando que manda em tudo e pode tudo. Eu vou contra ti, em nome do Deus dos exércitos de Israel. Queridos, escute uma coisa. Se todo o exército de Israel tivesse dito isso lá atrás, Golias já tinha sido vencido há muito tempo. Mas precisou chegar Davi para dizer que a autoridade que ele tinha estava apoiada no Deus dos exércitos de Israel. Precisou chegar Davi para dizer que a força que ele ia usar para a peleja não era dele, mas era do Deus dos exércitos de Israel. Precisou chegar Davi para mostrar para aquela gente que o exército de Israel não servia a um Deus fraco e nem a um Deus vencido, mas servia a um Deus por excelência, que nunca havia perdido uma guerra e não seria aquela que ele iria perder. Glória a Deus. Sabe qual é o quarto segredo para uma vida de vitória? Dependência de Deus. Não adianta você ter coragem, não adianta determinação, não adianta equilíbrio, se bem que tudo isso é necessário. Não adianta assumir todas as responsabilidades que você pode assumir, sem que você conte com a ajuda de Deus. Se Deus não estiver no projeto, não vai virar nada. Se Deus não for senhor do projeto, não vai acontecer nada. Mas se Deus está no projeto, espere para ver o que vai acontecer. Se Deus deu a revelação, e se você está fazendo aquilo que Deus te orientou a fazer, pode ficar tranquilo. Pode até demorar uns diazinhos a mais do que aqueles que você achava que ia demorar. Mas fique tranquilo, porque o resultado será muito maior do que você pode imaginar. Pastor Toninho, nós já conversamos sobre isso. E eu estou falando aqui em cima daquilo que nós conversamos. E quando conversamos, estávamos como homens comuns, mas dentro da revelação do Espírito Santo. O que Deus tem proposto para esta igreja, o que Deus tem planejado para esta igreja, vai além daquilo que o senhor pode imaginar. Vai além da sua capacidade. Vai além do que estas pessoas que andaram cantando por aí a sua morte e o seu enterro antecipado, elas podem admitir, porque elas terão que admitir, quando Deus concluir o projeto que tem para a igreja, quando Deus concluir o plano que tem para esta igreja, pessoas ficarão sem rumo e atordoadas, porque a dependência desta igreja é total do Senhor. Glória a Deus. Dá para adorar o Senhor, é difícil. Davi coloca a pedra na funda, gira a funda, solta a pedra, e ela vem, singrando os ares, e vem, e bate na testa de Golias. Antes que Golias desse um passo para manejar a espada, a pedra de Davi já estava cravada na testa dele.
E o texto que nós lemos diz o quê? Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que tivesse uma espada na mão. Verso 49, a pedra se lhe cravou na testa, e ele caiu sobre o seu rosto em terra. Eu entendo que quando a pedra bateu na testa, ele caiu para frente, não caiu para trás, contrariando todas as leis da física, porque quem leva uma pancada na testa cai para trás. Golias caiu para frente, com o rosto no pó. Parece que eu estou vendo quando a pedra bate na testa, a mão do Senhor empurra pelas costas. O Senhor diz: vai lá, grandão, você vai ver o que é que ganha aquele que se mete com Deus dos exércitos de Israel. Vai lá, grandão, você vai ver qual é o pagamento que recebe aquele que se levanta contra o povo de Deus. Se você pode entender isto, solte a sua voz e adore a Deus nesta manhã. Glória a Deus. Aí alguém tem dúvida que eu, como servo de Deus, como um seguidor de Jesus Cristo, tenho vontade de alcançar sucesso na vida ou não? Tem alguma dúvida? Não estou falando de riquezas, não estou falando de poder, não estou falando de conquistar e conquistar e conquistar cada vez mais. Eu estou falando em alcançar os meus objetivos. Isto para mim é sucesso. Se você está aqui nesta manhã, foi porque o Senhor te sustentou até agora. Se eu estou aqui, é porque o Senhor me sustentou até agora. Senão há muito eu já não existiria mais. Mas o Senhor, com a sua forte mão, me manteve de pé até agora. E se o Senhor me manteve de pé até agora, eu sou um homem de sucesso, porque conto com a ajuda e com a proteção do Senhor. Se você está aqui hoje respirando, adorando a Deus, ouvindo as palavras que aqui são pregadas, sendo contagiado por elas, fazendo aflorar as suas emoções, é porque você está vivo. Se você está vivo, é porque o dono da vida te deu condições de estar vivo. Isto é sucesso. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Eu vou pedir permissão ao pastor Toninho para orar com vocês. Mas espera aí, não levanta não. Espera aí. Eu só gostaria que ficasse de pé. Aqueles que querem viver uma vida plena de vitórias, aqueles que querem ter sucesso na vida. E se alguém já tem, você vai ficar de pé para dizer: eu quero continuar sendo vitorioso. Pode adorar a Deus, pode adorar a Deus. Me ajude a caminhar para o encerramento. Dá uma olhadinha para a pessoa com quem você falou várias vezes hoje durante o culto e diga para ela: você quer mesmo uma vida plena de vitórias? Quer viver um tempo de sucesso na sua vida? Pergunta para ela aí. Pode ser que alguém não queira. Levantou sem saber porque levantou. Se ela disse que sim, olhe para ela de novo e diga: posso orar com você nesta manhã? Se ela disser que pode, estenda aí o seu braço. Alcance essa pessoa aí. Essa pessoa com quem você falou. Alcance essa pessoa aí. Você vai orar por ela agora. Você não vai orar por você, você vai orar por ela. Aí você diz: e eu como é que fico, pastor Adilson? Tranquilo e calmo.
Porque enquanto você ora por ela, ela ora por você. Então a bênção virá de qualquer maneira. Mas eu estou pedindo que você ore por ela, porque você vai demonstrar, quando orar por esta pessoa, o desejo que você tem de ver o seu irmão vitorioso. Você vai demonstrar o desejo que você tem de ver o seu irmão sendo abençoado por Deus. E o irmão, ao orar por você, vai demonstrar o desejo que ele tem de ver você sendo abençoado pelo Senhor. Levante a sua voz e ore comigo. Pai eterno, eu glorifico o teu nome nesta manhã, Senhor. Eu te louvo, ó Pai. Procurei entregar a tua palavra segundo aquilo que o Senhor me orientou. Reconheço os meus limites, ó Deus. Reconheço as minhas imperfeições. Mas eu não abro mão da crença que tenho na tua palavra. Eu não abro mão da fé que invade o meu coração, de que a tua palavra é a verdade. E se a tua palavra é a verdade, ela se cumpre no meio do teu povo. Sei com isso que a tua palavra não volta vazia hoje, mas ela desde o início desta reunião tem alcançado corações, e eu sei que ela surtirá um efeito positivo na vida dos teus filhos. Agora, Senhor, nós oramos uns pelos outros, pedindo que o Senhor abra os céus sobre esta igreja, pedindo que o Senhor mova-se no seu trono em direção a esses irmãos e essas irmãs que aqui estão, para que vivamos uma vida plena de vitória, para que vivamos uma vida plena de vitória. Pai querido, que aqueles que se colocam na condição de opositores da tua obra não nos roube o equilíbrio, Senhor, e nem tampouco interfiram na nossa fé, na nossa crença, na nossa confiança ou na nossa esperança, mas enche-nos, ó Deus, com a presença sobrenatural do teu Espírito, para que a nossa fé abunde a cada dia mais, para que a nossa esperança seja reavivada a cada dia, e que os inimigos que se levantam não venham roubar-nos a visão, mas que ela esteja colocada em ti, para que a trajetória que o Senhor tem traçado para cada um de nós seja seguida, ó Deus, na tua força e na tua orientação. Pai querido, ministra a tua bênção sobre esta igreja, sobre a vida do teu servo pastor Toninho Lisboa. Que o Senhor continue fortalecendo o teu filho, os obreiros que o auxiliam, que sejam homens e mulheres cheios da tua graça e cheios de compromisso contigo. Que essa escola bíblica, Senhor, sirva não apenas como um tempo que nós vamos passar aqui, mas sirva de estrutura para cada um de nós, que ao final dessa escola bíblica nós estejamos mais fundamentados na tua palavra, nós estejamos mais cheios de coragem, nós estejamos mais cheios de fé. Pai querido, que nesta manhã o Senhor confirme a tua palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Se alguém estiver enfermo aqui, mostra que tu és Deus poderoso para repreender as enfermidades e dar saúde ao teu povo, ó Deus. Churabacachandiabasutiabagai. Oremandecoa sandarabachuramagai. Recandaremandiobasandiagachutiabachamagai. Orecandiamasandiabachutiabacharabagai. Eu glorifico, ó Deus, o teu nome. Eu glorifico, ó Deus, o teu nome. Quantos creem que Deus é poderoso para ouvir a oração que nós fizemos aqui nesta manhã? Quando eu digo nós, estou falando da oração que você fez. Quantos creem que Deus é poderoso para ouvir a oração que nós fizemos aqui? Quantos creem que Deus é poderoso para responder a oração que nós fizemos aqui? Então agora, sem pedir nada, você só vai dar uma olhadinha para a pessoa com quem você orou e diga: irmão, vai com a cabeça erguida, meu irmão, porque o teu Deus peleja por ti.
O teu Deus peleja por ti. O teu Deus peleja por ti. O teu Deus peleja por ti. O teu Deus peleja por ti. O teu Deus peleja por ti. Solte a sua voz e adore a este Deus agora. Solte a sua voz e adore a este Deus agora. Ele é Senhor da guerra. Glória a Jesus, glória a Jesus. Quantos irmãos se sentem abençoados pela ministração do pastor Adilson Rossi também? Estenda as mãos em direção a ele e diga: o Senhor te abençoe. Diga assim: o Senhor conceda o desejo do teu coração. Em nome da Isladeja, queremos passar para as mãos do pastor Adilson Rossi. O pastor Alessandro já está com a dele ali, uma camiseta. Servindo a Deus é o próximo, é sua. Junto com o pastor Adilson Rossi, pastor Rafael, balança a mão aí, pastor Rafael. Pastor Natanael Rodrigues, leva um abraço para o nosso presidente. Que bom te ver. Pastor Natanael está sempre ajudando, está assessorando o pastor Adilson. Pastor Rafael, filho do pastor Adilson Rossi, canta. À noite você vem? Talvez. Dá um jeito. Deus abençoe vocês. Tá bom? Deus abençoe o pastor Adilson. Tá bom? Levante a mão para o céu. Que a graça de Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as ricas e doces comunhão e consolação do Espírito Santo seja e esteja com a igreja, e todos possam dizer: amém. Na paz do Senhor Jesus, vai lá e alimente o teu físico, porque a tua alma está alimentada nesta manhã. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus.